Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças do terceiro ano. Tudo tranquilo com vocês? E aí, prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Eu estou bem animada para a nossa aula de hoje. E vocês? Também? Com certeza. Vamos então para o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula de hoje é compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal, né? Pertence ao eixo dos números. E essa aula nós já tivemos, né, aulas anteriores sobre esse mesmo assunto, mas hoje tem uma característica especial que nós vamos ver para frente, certo? E para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma situação, um desafio, né? Qual é o número da casa? Vamos lá. Mônica comprou algarismos de metal para representar o número de sua casa. Veja, ela comprou o número 3, ela comprou o número 2 e ela comprou o número 8, né? 2, 3 e 8. Observem lá a casa da Mônica, né? Que casa bonitinha. Mas ela deu algumas dicas, né? Para que a gente ajude ela a compor lá. Então, agora leia as dicas e descubra o número da casa de Mônica. Primeira dica. O número é maior que 200 e menor que 800. Então, numa aula anterior, nós já vimos ali que para que nós possamos descobrir o número maior, né, o maior número numa centena, nós temos que olhar sempre o número que está realmente na centena, né? Então, se ele é menor que 800, então se nós colocarmos o número 8 na centena, os outros têm que ocupar as ordens da dezena e da unidade, aí esse número fica maior. Então, como ele tem que ser menor que 800, então essa possibilidade do 8 fazer parte da centena está descartada. Vamos então para a segunda dica. Vejam lá que o número que forma a casa de Mônica tem 3 centenas, certo? Então já é uma dica também bem importante. A terceira dica diz que o número termina com o menor algarismo. Então, agora, como é que nós vamos fazer para montar o número da Mônica? Vejam que ela já está preocupada e perguntando: será que vocês conseguiram descobrir o número da minha casa? Vamos lá então para a formação do número? Vamos ver. Então vamos voltar lá na leitura das dicas, né? Porque são elas que vão nos dar o caminho para que a gente possa montar o número bem certinho. Então veja a primeira. É maior que 200 e menor que 800. Então, nós já sabemos, nós já vimos em aulas anteriores que para que nós possamos descobrir um número maior, nós temos que sempre olhar a maior ordem. Então, veja, se eu colocar o 8 na centena, os outros algarismos terão que ocupar a dezena e a unidade. Então, vão transformar o número deixando ele maior que 800. E não é, né? Tem que ser menor. Então, já está descartada a possibilidade do 8 ser a centena. Vamos para a segunda dica lá novamente, que diz que são 3 centenas. Opa, se eu tenho os números 2, 3 e 8, então eu vou colocar o 3 na ordem das centenas. Muito bem. E a terceira dica, termina com o menor algarismo. Dos números que restaram, o 2 e o 8, qual é o menor? O menor, muito bem, número 2, para quem aí respondeu que é o 2, né? Então, nós vamos colocar ele na ordem da unidade. E qual o número que restou? Restou o número 8. Dessa forma, então, nós montamos o número da casa da Mônica, que se formou, então, o número 382. Vamos ler com a professora novamente? 382, ou seja, 3 centenas, 8 dezenas e 2 unidades, certo? Gostaram da atividade? Muito bem, então dessa forma a Mônica ficou bem feliz porque agora ela já pode colocar o número lá na sua casa. Com as dicas que ela deu, nós ajudamos a montar, a formar o número ali da sua casa. Muito bem. Então, agora nós vamos decompor aqui na bancada o número da casa da Mônica. Então vejam bem, eu tenho a casa da Mônica, né? Eu tenho a Mônica aqui e eu tenho o número que nós formamos lá, que é o número 382. Então vejam, se eu for decompor esse número, ele vai ficar
300 mais 82. Então, vejam, crianças, que aqui eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Como que eu posso representar este número aqui com o material dourado? Então, vejam bem, eu tenho o 300 que representam 3 placas de 100. Então, 100, 200 e 300. Então, aqui eu tenho as centenas representadas. Muito bem. Agora aqui eu vou representar as dezenas. Vejam, o número 80, ele corresponde a 8 dezenas. Então, como que vai ficar lá? Vamos contar aqui? Ajudem a prof. Vejam que cada barrinha vale 10. Então, se são 80, eu preciso de 8. Então, 10, vamos contar de 10 em 10? Vamos contando aí junto com a prof. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui eu tenho representado as 8 dezenas. E mais 2 unidades. Muito bem. Então, mas será que eu tenho apenas essa forma de representação? Essa vocês já fizeram bastante, né? Então, de repente vocês podem encontrar numa atividade outras formas diferentes de representação. Vamos supor que eu junte a centena com a dezena. Vai ficar 380 mais 2. Eu posso encontrar um número que seja decomposto dessa forma, representado dessa forma? Claro, é isso aqui, ó. Eu juntei centena com dezena e deixei a unidade para ser somada. Então, veja que aqui, ó, eu tenho uma soma de 2 parcelas, porque eu juntei centena com dezena e somei com a unidade. Muito bem, que outra forma de representação eu posso ter? Sim, eu posso de repente também, crianças, somar a dezena com a unidade. Então, vocês podem encontrar lá numa atividade um número semelhante a esse. 300 mais 82. É uma forma diferente de decomposição? Claro que é. E também está certo. Então, na verdade, é isso aqui que acontece. 300 mais 82. O importante é que no final, o resultado dessa operação, dessa soma, seja igual ao número inicial aqui que nós estamos, o número formado, né? Aqui é uma decomposição, certo? E aqui é a composição. Aqui eu formei o número. Quando eu faço a decomposição, é sinal que eu separo ele por ordens, certo? Então, é como se eu desmontasse o número, certo? Então, mas também é uma forma de nós fazermos uma decomposição. Então, vocês vão encontrar aqui também, crianças, esse número dessa forma. E também, aqui, né, eu posso unir centena com unidade e somar a dezena. Posso fazer isso? Posso, porque se eu somar o número, formando, né, o número somado aqui, ele vai formar também o número 382. Certo? Então, vejam as diferentes formas aqui, ó. E olha como que eu represento aqui no material dourado. Então, o 300 e o 2 e o 80 aqui separadinho. Então, vejam que não é apenas 3 parcelas, né? Quando eu trabalho a decomposição de centenas, eu posso também unir as ordens, algumas ordens, e fazer ali uma soma de 2 parcelas. Certo? Viu? Entenderam bem? Bonitinho? E dessa forma, então, a gente conseguiu decompor o número da casa da Mônica. Mas também, na mesma rua em que a Mônica mora, existem outras casas de alguns coleguinhas delas ali, né? Então, vamos ver lá agora a casa da Renata. A Renata mora na mesma rua que a Mônica. E o número da casa dela é 541. Vamos lá ver como que fica esse número decomposto? Então, vai ficar 541, certo? 541. Muito bem. No material dourado,
que é um material excelente para que a gente possa fazer a decomposição, fazer contas, várias operações, como que vai ficar? Então, vejam aqui a ordem das centenas. Quantas centenas eu tenho? Né? Aqui eu tenho uma centena exata quando eu fiz a decomposição. Então, eu tenho 5. 100, vamos contar de 100 em 100 então? Vamos contando junto com a prof. 100, 200, 300, 400, 500. Vejam que eu tenho 5 placas de 100, que formam o número 500. Muito bem. Agora, eu vou precisar de 4 barrinhas de... Quanto? De 10. Muito bem. Então, vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40. Muito bem. Eu já tenho o número 540 formado. Será que ele está formado totalmente? Não, porque falta uma unidade. Então, vejam, aqui eu tenho a ordem das unidades, aqui eu tenho a ordem das dezenas e aqui eu tenho a ordem das centenas. Muito bem. Então, essa decomposição aqui vocês já fizeram bastante, tá? Mas e se nós formos fazer uma decomposição diferente? Por exemplo, eu posso deixar a centena exata e somar aqui a dezena com a unidade. Então, vejam, mas, prof, está certo? Está, porque se eu for unir aqui e fazer a soma, vai dar como resultado 541. Então, percebam que é uma forma diferenciada de composição, onde eu somo algumas ordens, né, e depois eu formo o número. Tá. Mas e aqui? E que outra forma eu posso utilizar? Sim, eu posso, de repente, somar a centena com a unidade e depois juntar, né? E depois somar com a dezena. Vejam que dessa forma também eu formei o número 541, certo? Então, é mais uma forma diferenciada aí que, de repente, vocês podem encontrar nas atividades, aí vocês já sabem como fazer. Mas também eu posso somar centena com dezena e depois juntar, né? E depois somar com a unidade. Também vai formar o número 541? Sim, porque se vocês somarem, qual que vai ser o resultado? 541. E dessa forma, então, nós conseguimos fazer a decomposição do número da casa da coleguinha lá, da Mônica, que é a nossa amiguinha Renata. Vejam que legal, né? Então, dessa forma aqui, elas já sabem o número da casa. Porém, na mesma rua, tem mais um coleguinha da Mônica, né? Tem o Márcio. O Márcio, ele já mora num prédio, olha só, né? Onde que o Márcio mora, né? E o número lá do prédio, da casa onde ele mora é, veja que número alto, 769. Então, vejam lá, 769. Como que eu posso, então, decompor esse número daquela forma que vocês estão acostumadinhos a fazer? Então, veja, 7 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. Então, dessa forma, eu tenho aqui 700 mais 60 e mais 9. Como que eu posso fazer a decomposição no material dourado? Lembrando que a centena eu conto sempre de 100 em 100. Quantas centenas eu tenho que ter? 7. Vamos lá contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Para isso eu precisei de 7 placas de 100. Muito bem. Já formei a centena. E agora a dezena. Como que eu vou formar aqui? Quantas barrinhas de 10 eu vou precisar? Eu vou precisar de 6 barrinhas de 10. Vamos lá então, contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Certo? Então, aqui eu já tenho formado o número 760. Mas, faltou o quê? Faltou a unidade. Então, quantas que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar aqui de 3 em 3, fica até mais fácil para vocês fazerem a contagem. Observarem aqui. Então, vejam, eu tenho 7 centenas
6 dezenas e 9 unidades. Então, dessa forma, eu fiz a decomposição do número 769, certo? Vamos lá. Mas, prof, posso fazer de outra forma a decomposição? Posso. Eu posso encontrar esse número de outras maneiras. Por exemplo, eu posso unir aqui centena com dezena, que vai dar o número 760. E acrescentar aqui o número, vejam que aqui eu juntei e aqui eu somei, certo? Mas também não deixa de ser uma adição aqui, certo? Então, vejam bem, aqui também eu tenho formado o quê? O número 769, decomposto em 2 parcelas e não em 3 aqui também, certo? Tá, mas que outra forma também eu posso fazer? Sim, se eu juntar centena com unidade e somar com a dezena, eu também vou ter como resultado o número 769. Vocês estão percebendo ali, crianças, que o importante é que eu, ao formar o número, ao juntar os números, sempre o resultado seja o número formado, certo? Tá, e vamos ver mais uma situação lá. Eu posso, de repente, ter o número 700, ali, manter a centena exata, né? Mas juntar unidade com dezena. Aí eu vou ter o número 69. Estão percebendo aqui? Que legal? Então, dessa forma também nós formamos o número 769, que é o número lá do prédio onde o Márcio mora, tá? Vejam que é um número alto, mas ele também pode ser decomposto. Então, crianças, o que a professora precisa que vocês observem aqui? Aqui eu tenho um número formado, certo? Vejam bem, o número está formado. Aqui são diferentes formas de decomposição. Vejam que aqui eu tenho com o material dourado, né, que a gente chama também de material manipulável, porque é um material que eu posso mexer, eu posso, né, enfim, eu posso organizar ele da maneira que eu necessitar. Então, eu tenho ele decomposto no material manipulável, material dourado, e eu também tenho ele decomposto nas fichas escalonadas, ou fichas sobrepostas, que é um material também bem legal, que vocês podem até fazer em casa, né, para que vocês possam brincar aí de formar, de compor e decompor números. Lembrando que aqui o número está composto, e aqui ele está diferentes formas de decomposição, certo? E assim, nós temos o número formado. Lembrando que aqui eu tenho o número 769, aqui eu tenho o número 769, aqui eu tenho ele formado também, aqui e aqui. Então, veja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 formas de decomposição diferentes de um mesmo número. O importante é que, quando vocês forem fazer em casa, vocês percebam que o resultado final, as somas, as junções, sempre tenham como resultado o número nessa ordem. O 7 na centena, o 6 na dezena e o 9 na unidade. E, logicamente, o número que vocês forem formar, certo? É bem importante esse detalhe, essa observação, né? E dessa forma, então, nós conseguimos fazer a decomposição aí das três casas, né? Começando lá com a casa da Mônica, depois com a casa da Renata e depois, por último, com a casa do Márcio. Viram como é fácil? É apenas uma questão de observar, prestar atenção, saber bem certinho a ordem que cada número está, o número que ele representa e aí, assim, fazer a composição ou a decomposição do número, certo? Espero que vocês tenham, né, observado bem e prestado atenção, tá? E para isso, vamos agora dar uma treinada, né? Agora nós vamos aí colocar aí a nossa atividade, o que nós observamos ali na prática. Vocês receberam, crianças da escola, essa atividade. Fique esperto. Então diz lá: contorne os pontilhados das respostas corretas na decomposição de cada número. Então observem ali que eu tenho 3 números, tá? Eles estão identificados por cores e cada número, ele tem ao lado ali umas tarjetinhas que tem
diferentes formas de decomposição. O que vocês vão ter que fazer? Vejam que cada decomposição ela tem um pontilhado em volta. Então, vocês vão observar, crianças, quais números correspondem ao número formado lá, que nem no caso o número amarelo ali, que é o 639, e vocês vão contornar a decomposição correta. Para isso, vocês vão ter que olhar retângulo por retângulo, fazer a soma, né, observar ali, juntar os números para ver se eles correspondem ao número formado. Se ele corresponder, vocês vão, então, fazer ali o contorno da decomposição, certo? Então, nós temos o 639, pode ser que seja 1, pode ser que seja 2, pode ser que seja 3 decomposições, aí vocês que vão ver. Depois, nós temos o número 564. Da mesma forma, vocês vão ver ali o que é unidade, o que é dezena, quanto que vale cada ordem, né? Unidade, dezena e centena, vão ver a decomposição que corresponde e vão contornar ali o retângulozinho que for correspondente. E por último, nós temos o número 257, tá? E olha a dica do nosso coleguinha ali, né? Sou craque em decomposição e eu acredito que vocês também sejam. Para isso, crianças, vocês vão ter 3 minutinhos para fazer essa atividade com bastante capricho. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar craques na decomposição. Vamos lá? E aí, conseguiram se tornar craques na decomposição? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? E eu acredito que vocês conseguiram, né? Vamos lá então? Então, crianças, contorne os pontilhados das respostas corretas na decomposição de cada número. Então, qual é o objetivo da atividade? Que vocês encontrem o número decomposto, certo? Por ordens, pelas ordens. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro número ali, que é o 639.
Coloca o dedinho lá no 639, na atividade, e vamos ver. Tá, agora observem aqui o primeiro retângulo. Vejam aqui, 600 mais 309. Se eu for fazer a soma, será que eu vou conseguir encontrar o número 639? Não sei. Será? Aonde que estão ali as respostas corretas? Então, acho que não, né? Vamos ver ali o número de baixo. 60 mais 3 mais 9. Se eu somar, vai chegar no resultado do número formado 639? O que vocês acham? O que vocês marcaram aí em casa? Será que sim? Será que não? Não, acho que não, né? Vamos ver ali o próximo, ali do ladinho ali, na segunda coluna. O primeiro, 600 mais 39. Se eu somar ali as unidades, dezenas ali, baixar a centenas, será que vai dar certo? Vamos ver? Opa! Esse é uma das decomposições do 639. Então, para quem marcou, parabéns. Será que é só essa ou tem mais alguma? Vamos ver a de baixo ali na segunda coluna. 6 mais 3 mais 9. Será? 6 mais 3, 9, 9 mais 9, 18. Formou o número? Não, então essa opção não corresponde. Vamos olhar agora a terceira coluna, tá? 630 mais 9. Vamos lá. Se eu somar, vai dar certo? Vamos ver? Se é? Opa! Mais uma decomposição aí. Parabéns para quem marcou. E vamos olhar agora ali a segunda, da terceira coluna, a segunda opção ali. 600 mais 30 mais 9. Vejam, 6 centenas, 3 dezenas e 9 unidades. Se eu fizer a soma e se eu observar, muito bem. Então, nessa linha ali, nessas colunas, eu tenho 3 formas de decomposição do número 639. E se vocês observarem, todas elas depois vão formar o número. Vamos agora para o número 564. Muito bem. Observem ali a primeira coluna, tá? 500 mais 40. Se eu formar 500 mais 40, se eu somar, vai dar 540. Corresponde ao número que eu tenho que encontrar? Não. Então, essa resposta não está correta. Vamos ver ali embaixo. 500 mais 64. Vejam, eu tenho 5 centenas e eu tenho ali juntas, né, a ordem da dezena e da unidade, que é o 60 mais 4. Então, 500 mais 64 vai dar 564. Opa, então aqui essa é uma das opções de decomposição. Vamos olhar agora a segunda coluna, que é 560 mais 4. Observem lá que ali eu tenho as centenas, que, né, juntou com a dezena e deu 560 e somou ao 4 de unidades. Será que essa opção está correta? Vamos ver. Olha aí, mais uma opção correta, né? Vamos olhar a de baixo. 5 mais 6 mais 4. Tudo unidade. Será que vai dar o resultado? Não, né? Não tem condições. Então, vamos olhar a terceira coluna. 50 mais 4. Veja, se o número é composto por centenas, aqui não tem centena. Então, só tem dezenas, 5 dezenas mais 4 unidades. Então, 50 mais 4 dá 54. Então, essa opção também está descartada. E vamos ali para a última, né? 500 mais 60 mais 4. Como que vai ficar? Vejam, 5 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. 500 mais 60 mais 4. Se eu somar, opa, olha aí, né? Então, vejam que nesse número de 564, ali nós temos também as 3 opções, que são as 3 opções corretas de decomposição. E aí, estão acompanhando, estão acertando? Parabéns para quem conseguiu. E para quem não conseguiu, apaga, corrige, né? E deixa tudo certinho aí. Não tem problema, o importante é sempre estar tentando. Vamos lá para o 257, que é o nosso último número. Vejam, o número 257, ele tem 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Vamos olhar a primeira coluna, certo? Veja, 200 mais 57. Então, eu tenho as 2 centenas e depois eu tenho como soma 5 dezenas e 7 unidades, que isso juntou os 57. Será que está certo? Olha aí que legal, né? Então, essa opção está correta. Vamos ver embaixo. 200 mais 5. Eu só tenho centena e unidade.
Tá faltando alguma coisa aí que é, né? Inclusive os números ali estão trocados, então sem chance, porque vai dar 205. Vamos olhar a segunda coluna. 25 mais 10. Eu tenho a soma de duas dezenas, né? 25 mais 10. Será que dá certo? 25 mais 10 dá 35, então essa opção também está descartada. Vamos olhar ali a opção de baixo da segunda coluna? 250 mais 7. Opa! Vejam que juntei, né, ali a centena com a dezena e somei com a unidade. Então, 250 mais 7, essa opção também está correta. Muito bem. Agora, vamos para a terceira coluna. Vejam, ali eu tenho 200 mais 50 mais 7. Ou seja, eu tenho 2 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Aqui também está correto. E a última, que é 200 mais 20. Bom, se eu somar 200 mais 20, vai dar 220. Lembrando sempre, crianças, que quando nós fazemos uma operação de adição, nós temos que sempre colocar tanto adição como subtração, multiplicação, sempre os números ali nas suas ordens, né? Mas mais especificamente na adição e na subtração, sempre tem que estar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, senão o resultado do número dá diferente. Certo? Então, dessa forma, então, nós conseguimos ali colocar, né, nos tornarmos craques em decomposição. Então, a nossa atividade, ela ficou com essa correção. Observem, né, vejam lá se vocês acertaram, se ficou bem certinho com essas correções. E para quem acertou, parabéns, né? E para quem não acertou, não se preocupe. Corrige, deixa lá bonitinho, certinho, veja onde você errou para que na próxima atividade você possa acertar, tá bom? E dessa forma, o que será que nós aprendemos hoje, né? Então hoje, crianças, nós aprendemos sobre composição e decomposição numérica. Lembrando que a composição é um número formado e a decomposição é quando eu vejo os valores por ordem, certo? Como nós vimos ali na bancada. Tá? Então, é um assunto que a gente já vem trabalhando algumas aulas e eu tenho certeza que se vocês estão prestando atenção e estão acompanhando as aulas, estão já se tornando ali, como diz o menininho ali do Fica Esperto, craques na decomposição e também na composição do número. E também aprendemos que em diferentes decomposições, no final, o número deve ser sempre o mesmo formado. Por exemplo, então a professora pegou ali um exemplo, né, de uma das atividades que vocês fizeram aí. Vejam o número 257, só que aqui eu coloquei uma opção a mais. Então, o número 257, ele pode ser decomposto 200 mais 50 mais 7. Depois, ali do ladinho, 250 mais 7, quando eu junto a centena com a dezena e somo a unidade. Embaixo ali, 207 mais 50, quando eu faço a união da centena com a unidade e somo com a dezena. E por último aqui, 200 mais 57, quando eu deixo a centena exata e junto dezena mais unidade, certo? Então percebam que todas essas decomposições, como diz ali, né, no segundo item, no final tem que dar como resultado um número formado, 257. Se não der, é porque alguma coisinha ali, algum númerozinho foi colocado no lugar errado e aí não dá certo, tá? Então, sempre quando eu faço uma decomposição, eu tenho que encontrar o resultado final ali, o número final. Certo? Compreenderam? Então, e dessa forma, será que nós atingimos o nosso objetivo da aula? Que é, lembram? Compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal. Então percebam que sempre a gente inicia com o objetivo e termina com ele. Por quê? A gente inicia para saber aonde nós queremos chegar, né? Com o que nós aprendemos na aula de hoje, e no final a gente verifica se a gente chegou onde queria, se a gente realmente aprendeu. E eu acredito, crianças, que vocês conseguiram aprender, é mais uma aula legal aí que vocês conseguiram compreender, aumentar aí o campo de conhecimento matemático na decomposição, certo? E dessa forma, crianças, a gente vai finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Continuem acompanhando as aulas, fazendo as atividades, bem bonitinho, né? E dessa forma a gente vai aprendendo cada vez mais, certo? Um beijo da professora e
até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem. Vem aí, arte! Olá, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de arte? Estão animados aí? Vamos lá, então? Olha lá, que hoje nós vamos começar o terceiro trimestre. Olha quanto tempo que já passou, né? Já estamos no terceiro trimestre desse ano. E logo vem o quarto trimestre e acabou o ano, né? E olha lá, qual é o tema da nossa aula de hoje? Nós vamos começar a aprender um pouco sobre o cinema. Cinema, você já foi no cinema? Conhece cinema? Então, se você ainda não foi, não conhece, nós vamos conhecer juntos, certo? E nós vamos trabalhar o cinema e ali, ó, as imagens em movimento. No cinema tem imagens se movimentando. Ah, como será que é isso? A gente vai descobrir juntos, certo? E o objetivo da nossa aula de hoje, então, é conhecer um pouco da história do cinema por meio da evolução no uso de imagens. Então vamos lá, vamos juntos? E para nossa aula nós vamos precisar da folha de atividades que vocês receberam da escola, né? Lápis, borracha, cola, tesoura, lápis de cor e um palitinho de churrasco, tá? Um palitinho pode ser de churrasco, pode ser um palitinho compridinho que você tem aí na tua casa. Combinado? Então vamos lá! Olha, quem está aqui com a gente hoje? Nosso amigo Joca. Oi, tudo prof. bem, Joca? Oi, prof. Oi, crianças. Tudo bem, amiguinhos? Tudo bem com você? Eu tô bem. E você, prof? Eu estou bem também. Animado para aprender sobre o cinema? Pera um pouco. Eu tô muito animado. Muito animado? Mas mais animado que outros dias? Muito. Sabe por quê, prof? Por quê? Hoje é meu aniversário. Ai, aniversário do Joca. Que legal, Joca. Parabéns. Pena que não dá para dar um abração assim, né? Mas, ó, vou pegar aqui na tua mãozinha. Parabéns. Ah, mas olha, então já que é teu aniversário, isso merece um registro especial, né? Ah, verdade. Ó, vamos tirar uma selfie juntos, então, para registrar esse momento? Olha lá, vamos lá. Vamos lá, faça a pose bem bonita aí, Tô hein? fazendo. Olha lá o sorrisão. Mais uma aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui não ficou muito bom. Não, não, então, né? vou tirar de novo, ó. O meu que eu pisquei. Aê, piscou? Então vai, de novo, vai. Ai, de novo. Aí. Aê, olha lá. Vamos mostrar pro pessoal de casa a nossa foto? Ai, eu quero ver. Olá, que bonito que nós ficamos, os dois, que chique. Vou guardar essa foto, hein? Ai, muito lindo também. Eu quero, depois você manda pra mim, prof? Mando, pode deixar. Mas essa foto, Joca, me faz pensar uma coisa. Olha quê? só. Será que as pessoas sempre registraram as suas imagens, as suas fotos, assim, dessa maneira que a gente fez agora? Com o celular, tirando assim, podendo apagar que não gostou. Daí a foto já aparece. Opa! Aí a foto já aparece na tela. Será que sempre foi assim? Ai, prof. O que você acha, Joca? Ai, olha, eu vou saber responder bem, sabia? Sabe, esses dias eu fui lá na casa do meu vovô. E aí, como era meu aniversário, ele me deu um presente. Tá aqui. Um presente? Vários. Ah, E tem tudo a ver aqui com a aula, sabia? Será que tem a ver com a aula? Tem a ver com cinema? Tem sim. Ah, então eu quero ver esse teu presente. Ai, só que tá pesado. Quer que eu te ajude? Eu quero. Então vamos lá. Mas que pesado, Joca. Conseguiu? Ai, consegui. Aí, opa. Posso ver o que tem dentro dessa mala? Vamos ver aqui junto com o pessoal de casa? Vamos. Vamos lá, pessoal de casa, ver juntos aqui? Vamos lá. O que será que tem nessa mala do Joca? Mas ele te deu de presente tudo isso, Joca? Deu, prof, deu tudinho. Olha aqui. O que será que é isso? Foto. Fotos. Nossa, mas existiu foto desse jeito já, Joca? Mas no papel, assim? Não é só na tela do celular? Não. E você reparou que tem aqui, ó, uma preto e branco E uma colorida. Que legal. Vou deixar aqui, quero ver o que mais que tem aqui. Que nem sempre é assim fácil, que nem hoje. Nem sempre era fácil assim, né?
Tá, vamos olhar o que mais que tem aqui. Tem umas coisas legais, hein? Nossa, Joca! Olha aqui, pessoal! O que é isso, será? Meu avô contou. O que é isso, Eu Joca? posso contar? Pode contar. Posso? Ah, é uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica. Nossa, mas então eles tiravam foto com um aparelho desse jeito, assim? Pois é, que estranho. Que diferente, né? Vamos ver. Então tá bom, vamos lá. Tem mais. Tem mais. Olha aqui, Joca. Deixa eu ver. Outra. Ai, nossa. Outra máquina fotográfica? Outra máquina fotográfica. Essa é mais atual, o meu vovô falou. É mais moderna, Mais né? moderna. Mas ainda não é igual o celular, né? E essa Não. aqui? Essa aqui é meio antiga ainda, né? É. Ó, opa, tá. Olha lá, também é meio antiga. Tem mais uma aqui, ó. Ah, e essa aqui é bem moderninha, ó. É verdade. Que legal. E ela tem, ó, uma telinha igual do celular atrás. verdade. Viu só? Aqui nessa aqui também tem, ó. Uma telinha parecida com a do celular. Acho que tem gente lá na casa, Joca, que a mãe ou o pai devem já ter assim, usado máquinas desse jeito, né, Joca? Com certeza. Eu acho que sim. Nossa, olha aqui, ó. O que é isso? O que será que é isso aqui? Ai, eu não tinha aberto essa caixinha. Olha! O que é, prof? Esse aqui é onde as fotos ficavam registradas antigamente. Antigamente não dava para deixar as fotos assim no celular, no computador, na tela do celular. As pessoas tiravam foto e ficava aqui gravado as fotos. Daí tinha que levar lá no foto para revelar. Nossa. Aí eles faziam uma revelação num papel assim, ó. E daí podia ver a foto só no papel. Nossa, e se ele ficasse ruim a foto, prof? Daí ficou. Se ficou uma Ficou? careta Não ou dá se pra piscou. apagar? Sabe quando a gente pisca assim, que fica uma Sim, cara, parece que tá eu dormindo? pisquei naquela foto. Não dava pra apagar. Não? É verdade. Então, ó, vou deixar aqui pra gente continuar ali na tela, então, tá bom? Mas muito legal tudo isso que você trouxe, tem tudo a ver com a nossa aula. Tem? E olha só. Então a gente estava perguntando aqui, né? Será que as pessoas sempre registraram suas imagens assim? A gente começou a ver que não, né? Olha lá. Será que lá no tempo do Homem das Cavernas, lá na pré-história, eles tinham um celular assim para fazer selfie junto com os animais? Não! Olha lá ele fazendo. Era assim, Joca? Ah, que legal, prof! Não, né? Acho Como que eles faziam quando eles queriam registrar, assim, eu sei. momentos do dia a dia deles? Eu sei, eu assisti a aula. O que eles faziam, Joca? Desenhavam na parede da caverna. Desenhavam nas paredes, olha lá, ó. Olá, então, acertei. lá antigamente, lá no tempo da pré-história, os primeiros homens, os homens primitivos, como a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas, né? Eles faziam desenhos nas paredes das cavernas e ali eles registravam, né? As coisas que aconteciam com eles no seu dia a dia. Então, era uma maneira de registrar aquilo que estava acontecendo, porque eles ainda não tinham celular, não tinham máquina fotográfica para registrar tudo isso, Entendi, certo, Joca? Entendi. Olha lá, com o passar do tempo, as pessoas, mesmo sem ter, né, celular, máquina fotográfica para registrar, mas as pessoas usavam a pintura e o desenho. E era a forma mais comum de registrar imagens do dia a dia. Então, existiam os artistas, né, que a nossa aula aqui é sobre arte, né? Então, existiram muitos artistas que registravam imagens, paisagens, lugares importantes, desenhando, pintando esses lugares. Eles observavam, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Eles observavam o lugar e pintavam, como se estivessem copiando a imagem daquele lugar, porque não tinha outra maneira de guardar aquela imagem, de fazer aquele registro. E existiram muitos artistas também que registraram a sua própria imagem, o seu próprio retrato, Joca. Sabe quando a gente desenha nós mesmos, que a professora pede lá, agora faça um desenho do teu rosto, de como você é. Eu fiz isso. Você já fez assim? Lembra? Que eu fiquei bem... Eu fiz... Eu lembro numa aula. E existiram muitos artistas que fizeram isso para poder registrar a sua imagem. Por quê? Porque não dava para tirar uma selfie igual a gente tira hoje em dia, certo? Olha lá.
Mas com o passar do tempo, Joca, olha que tá começando a chegar naqueles objetos ali que você mostrou para nós. Com o passar do tempo, existiram muitos inventores, muitos artistas que foram fazendo experiências e tentando criar uma máquina que registrasse mesmo as cenas, as imagens das pessoas, as cenas do dia a dia, da natureza, os acontecimentos, igual acontece hoje em dia. Quando tem um aniversário igual do Joca, a gente foi e registrou. Quando tem um casamento ou quando a gente vai fazer um passeio, a gente não registra para guardar, né, Joca? Então, para guardar para sempre, né, aquela imagem, para depois recordar, olhar naquela imagem, recordar aquele dia. E eles queriam poder fazer isso de uma maneira mais fácil do que ficar só desenhando, porque nem todo mundo sabe desenhar bem, né, Joca? Às vezes a gente faz um desenho, não fica bem igual o que é ali a realidade, né? Sim. Então, eles queriam poder ter uma máquina que guardasse as imagens. Aí eles começaram a criar. E olha, essa foi a primeira fotografia que existiu. Veja que esquisita, né? Ó. Que é? Ela é preto e branco e ela é a imagem vista de uma janela, é a vista de uma janela de um inventor bem importante. Ele criou o primeiro tipo de máquina fotográfica, que era essa aqui, ó, que tá aparecendo ali, ó, virada para a janela. Uma caixa? Isso, uma caixinha. Porque essa caixinha, ela era escura por dentro e na pontinha ali vocês veem que tem ali uma aberturinha. Por ali a luz entrava lá dentro daquela caixa e fixava a imagem que estava ali na frente, com alguns processos, algumas substâncias químicas ali, e algumas substâncias especiais deixava marcado aquela imagem. Só que sabia, Joca? Essa foto aqui demorou horas para ficar pronta desse jeito, sabia? Nossa. Não foi rapidinho, igual a gente tira. Hã? Não foi na hora que nem nós... Não foi na hora, demorou horas para que essa foto ficasse lá registrada nesse tipo de máquina. Olha lá o tipo de máquina que a professora está falando, ó. O daguerreótipo. Que nome bem diferente, né? Mas essa caixinha aqui, ó, era uma caixa escura com um buraquinho. E por ali entrava a luz e lá dentro dela lá tinha um papel ou uma placa especial onde ficava gravada a imagem. Olha, essa aqui foi a primeira foto também que essa máquina tirou, olha lá. Que legal! É a foto de um lugar, né? Alguns objetos ali. E essa outra foi a primeira imagem onde apareceram algumas pessoas. Tá vendo que aqui, ó, tem umas pessoinhas andando pela praça? Então, a primeira foto. Como que ela é, Joca? Ela é colorida? Não. Ela é preto e branco. E também não é muito nítida, né? Fica meio embaçado, assim, meio cheio de sombras, né? Não é tão boa igual as fotos que nós estamos acostumados a ver hoje, que dá pra ver cada detalhezinho. Olha lá. Então o tempo foi passando e vários inventores foram criando novas máquinas, né, de tirar foto, de fotografia. Ela tá Olha, essa aqui também. O que, Joca? É num tripé que ela tá ali? Olha lá, ela tá diferente? Ela tá diferente, né? O nome dessa máquina também, ó, parecida com aquela, uma caixa, né? Calótipo. E olha lá a imagem que ela tirava também, a foto que ela tirou, também ainda preto e branco. Mas tá mais nítido. Tá mais nítido, tá? Já ficou melhor, né? E essa aqui foi a primeira selfie que foi tirada. Que legal! Bem bonita, igual a nossa, Joca. Não, né? Não. Preto e branco, ainda meio embaçada a imagem, né? Mas foi a primeira selfie. E sabia que demorou alguns minutos para que ela ficasse pronta? Minutos? Isso! Esse aqui, ó, o Robert Cornelius, ele teve que segurar a câmera assim e ficar esperando ali alguns minutinhos até a câmera captar a imagem dele. Em uma vez só? Uma imagem só? Uma imagem só, não tinha como ver, apagar, fazer outra melhor, né? Entendi. Olha lá,
essa aqui foi a primeira foto colorida. Tá vendo que começou a surgir algumas corzinhas assim? Ainda não tá aquele colorido bonito, né? Mas já não é preto e branco mais, já tem cores. Olha lá, tem vermelho, tem verde, tem um leve azulzinho, né? Já é mais bonita. Olha lá. Aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, várias pessoas pesquisando, vários inventores, vários artistas, e foi surgindo diversos tipos de modelos de máquina. Cada vez ela ia tirando fotos melhores, né, Joca? Com imagens melhores. Olha lá, então, quantos modelos, ó. Olha. Vão observando aí na tela. Bem diferente, né, do que a gente está acostumado hoje. Verdade. Será que vai aparecer alguma que eu ganhei do vovô? Olha lá, essa que apareceu agora, igualzinho àquela que você ganhou do teu vô. Isso. E aquelas de cima ali também são parecidas. É verdade. Olha lá, quanta câmera diferente. E a última ali já é com a telinha, parecido com o celular, que também tem a tela que a gente pode olhar, né? E olha só. Sabia, Joca, que nesse tempo, né, antigamente, não era todo mundo que tinha uma máquina fotográfica em casa, igual hoje, quase todo mundo tem um celular para tirar foto, né? Verdade. Mas antigamente não. Eram só os fotógrafos que tinham máquinas fotográficas. Então as fotos eram assim muito caras. Só acontecia assim de uma família às vezes ter uma foto reunida assim, todo mundo junto. Não é igual hoje que a gente tira várias fotos de todo mundo o tempo inteiro, enche de foto nas redes sociais. Não era assim. Eles estão sérios lá, prof? E eles estão sérios porque era um momento muito importante e ao mesmo tempo era meio esquisito, porque eles não eram acostumados a ficar tirando foto. Tirar foto era um evento que acontecia assim lá de vez em quando. Por quê? Porque às vezes era caro, às vezes não tinha condições, às vezes não tinha um fotógrafo perto, tinha que chamar alguém de longe para vir ali registrar aquele momento. Viu só que legal, Joca? Nossa, que diferente. Que diferente, né? E o fotógrafo é uma profissão, né? Que existe até hoje. São pessoas que são especializadas em tirar foto, em registrar imagens bonitas. Na verdade, o fotógrafo, ele faz uma arte, né? Tirando fotos, produzindo ali composições de imagens muito lindas. Mas, hoje em dia, já é diferente, porque além de existir o fotógrafo, né? Além de existir o fotógrafo, olha lá o que apareceu. Nós também temos as nossas câmeras, né? Bem aqui no bolso. Mas sabe como que começou? Esse foi o primeiro celular que teve câmera fotográfica, olha lá. Nossa, que legal. Bem diferente, né? A tela. Olha outro tipo de celular que tinha câmera fotográfica com botõezinhos. E até que surgiu esse, né? Esse eu conheço. Que a gente toca na tela, que você conhece, né, Joca? Que o pessoal de casa conhece. Aí sim, agora não é só o fotógrafo que tira fotos. Agora qualquer pessoa, é foto para todo lado. Qualquer pessoa pode tirar suas fotos, registrar suas imagens. Ainda existe, né, o fotógrafo, aquele profissional que tira fotos, mas nós também podemos tirar as nossas fotos, assim, brincar de fotógrafo, né, Joca? Isso aí. Tinha ali tirando a foto. Legal, mas uma coisa, Joca, agora, que eu fiquei pensando aqui depois de tudo isso. As fotos conseguem mostrar o movimento das pessoas e da vida? Não. Na foto a gente aparece, na foto, se mexendo? Não. Ou parado? Parado, sem estátua. Igual uma estátua, né? E a nossa vida, ela é assim o tempo inteiro, igual uma estátua? Não. Será que eu vivo assim o tempo inteiro, assim, parado? Assim, eu venho aqui, converso com você, oi, Joca, tudo bem? Assim. É assim? Não, eu nem consigo ficar parada. A gente não consegue, porque a gente se mexe o tempo inteiro. O tempo todo. Por
por isso, por a nossa vida ser cheia de movimentos, né? Nós nos mexemos, a natureza se mexe, os animais se mexem, né? A nossa vida é cheia de movimento. E as pessoas, ao mesmo tempo que foi surgindo, né, as máquinas que registravam as fotos, mas também existia o desejo, né, das pessoas poderem registrar o movimento da vida, né? Não ficar só as imagens paradas assim, mas poder registrar os movimentos também, Joca. Verdade. Elas queriam poder filmar as coisas igual hoje em dia a gente filma com o celular, sabe? Muito bom. Mas naquela época também não dava, Não Joca. dava? Não. E aí? E aí, olha só. Eu tô curiosa. Tá curioso? Tô. Então, vários inventores começaram a criar também algumas engenhocas, algumas máquinas, alguns artefatos para poder mostrar algumas engenhocas. Para poder mostrar os movimentos da vida. Olha lá, ó. Deixa eu ver. O que será? Um dos primeiros inventos que existiu foi a lanterna mágica. Olha lá, esse aparelho, ele funcionava com um lampião dentro, um foguinho ali aceso dentro, e tinha imagens que daí a pessoa ia contando uma história e mudando aquela imagem bem rapidinho e ia aparecendo na parede ali, como você tá vendo. Que legal. Aí dava uma sensação de que a imagem estava se movimentando. Olha lá outra engenhoca. O taumatrópio, que era um brinquedo da época, lá antigamente também, onde as crianças rodavam a cordinha, de um lado ficava um desenho, de outro lado ficava outro desenho, que nem ali o passarinho e a gaiola. Quando rodava, dava a impressão de que o passarinho tinha ido para dentro da gaiola, então dava essa impressão de movimento. Que legal! Existiu também o fenacistoscópio. Olha que nome diferente, né? Mas o que era isso? Era tipo um disco que eles colocavam para rodar numa máquina e ao rodar, olha lá o que acontecia. O casal está dançando. Mas reparem que no disco mesmo nós temos várias imagens paradas. Quando roda, dá essa ideia de movimento. O zootrópio, que é parecido com esse outro que a gente já tinha visto, mas daí ele é dentro de um tambor. E olha lá como os homenzinhos parece que estão se mexendo, ó. Mas não é, uma ilusão do nosso olho, porque está girando, então as imagens mudam rapidinho e dá essa ilusão de movimento. O flipbook, que é como se fosse um livrinho, onde a gente mexe nas folhas, cada folha tem um desenho. Aí quando a gente mexe, dá essa impressão de movimento. Que lindo! Olha lá, a professora vai mostrar, tá vendo que a bonequinha tá se mexendo ali? Tô. Agora eu vou mostrar um aqui na minha mão, ó. Esse que eu vou mostrar é esse que tá aparecendo ali. Tá vendo o bonequinho? Ele tá andando, Joca. Tô vendo. Aqui na minha mão tem um flipbook bem pequenininho, ó, que eu vou mostrar aqui pra câmera, ó. Ai, que pequenininho. Então, olhem aqui, ó. A professora vai mostrar. É uma imagem atrás da outra que dá a impressão que o homenzinho está andando. Olha lá, ó. Ah, que legal. Tá vendo? Gostei. Aqui tá pequenininho, mas a professora é igual aquela ali que apareceu na tela. Legal. O homenzinho andando. E era também uma maneira de uma brincadeira que as pessoas daquela época faziam para tentar. E até hoje existe esse tipo de brincadeira que vai desenhando ali as imagens para dar essa ideia de movimento. O praxonoscópio, que também era um aparelho onde eles tiravam várias fotos em sequência de alguma coisa se movimentando. Então, olha lá, o cavalo estava correndo e foi lá um fotógrafo e tirou várias fotos, uma atrás da outra, do cavalo correndo. Aí eles pegavam essas tiras de foto e colocavam nesse praxonoscópio e giravam ele. Quando girava, dava a impressão que o cavalo estava correndo. Olha lá, ó, pra gente ver melhor a imagem lá, ó. Muito Vai bom. passando as imagens e parece que ele está se movimentando, mas quando para dá pra ver que é imagens em sequência. Então, olha lá, fotos em sequência. Das fotos em sequência surgiu o filme. Lembram que a professora mostrou? Lembram que a professora mostrou esse aqui, o filme?
Lembro. Lembra, Joca, que eu mostrei? Que veio na mala, né? É mais ou Que o menos vovô isso deu? aqui. Então, Aham. quando se tirava foto, ia sendo gravada uma foto atrás da outra, uma imagem atrás da outra. Quando passava essas imagens uma atrás da outra, também dava a impressão de movimento, igual tá ali na tela, né? Olha o filme aqui. Ai, que legal. E com esse tipo de material aqui, foi criada essa máquina que eu vou mostrar agora, lá, ó. O cinetoscópio, que era uma engenhoca também, uma máquina, onde passavam diversos rolos de filme. E a pessoa podia olhar ali pelo buraquinho e enxergar o filme caminhando, e daí sim, começou a virar um filminho de verdade. Começou a mostrar o movimento da vida, das coisas, de alguns fatos do dia a dia. E depois, só que um problema, Joca, ali só aparecia uma pessoa só podia assistir. Ora, Então, e daí como é que as outras faziam? os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que era um aparelho que rodava os filmes e ao mesmo tempo projetava para bastante pessoas assistirem. Que legal. Assim, ó, Olha. para uma plateia inteira assistir. E os primeiros filmes que foram rodados foram esses aqui, ó. A professora Ai, eu vai quero mostrar ver. para vocês um pedacinho. Ai, como é que será que é? Olha lá. O nome desse é Empregados Deixando a Fábrica Lumière. São pessoas saindo da fábrica. Olha lá como que era o primeiro filme que foi mostrado. As fotos. Foto, né? Foto uma atrás da outra, até que começa a rodar rápido. Olha E lá, olha tão lá, andando, eles estão prof, que andando. legal. Finalmente conseguiram mostrar o movimento da vida, né? Olha um fato do dia a dia sendo mostrado, um filme. Não para de sair gente, Não prof. para de sair gente. E o segundo filme foi esse aqui, ó. Chegada do Trem na Estação. Olha lá. E deixa eu te contar, Joca, que nesse filme O que a aconteceu? plateia se assustou, sabe por quê? Por quê? Porque eles acharam que o trem ia invadir a sala. Eles nunca tinham visto ali uma tela tão grande com uma imagem se movimentando. Aham. Olha lá o trem chegando. Tá chegando, chegando. Tá vindo. Tá vindo. E eles começaram a gritar, o trem vai nos pegar. Até eles entenderem que o trem não ia sair da tela, né? Interessante essa curiosidade, prof. Gostei. Isso, gostou? Aham. E assim surgiu o cinema. Cinema. O cinema não é só aquele espaço que a gente chama, né? Ah, vamos lá no cinema, no shopping, aquele espaço que tem as cadeiras, aquela tela bem grande, bem maior que a nossa televisão, né? Uma tela que dá o tamanho de uma parede inteira. O cinema, também, a palavra cinema significa imagens em movimento. Então, quando as imagens estão se movimentando e mostrando todo esse encanto que é o movimento da nossa vida. Legal. Viu só que legal, Joca? bom. E quanta arte envolvida no cinema, sabia? No cinema nós encontramos todas as linguagens da arte. No cinema tem arte visual, no cinema tem teatro, no cinema tem música, no cinema tem dança. E nas próximas aulas a gente vai ver tudo isso. Hoje a gente viu um pouco das imagens, da arte visual, aquilo que os nossos olhos enxergam, né, Joca? E fica admirando quantas imagens bonitas, quanto movimento dessas imagens, não é mesmo? Nossa, nem E fale. agora nós vamos Oba, praticar. Primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa é uma atividade prática que vocês podem fazer aí na casa de vocês. É você ali, prof. É eu. Lembra que a professora... Ó, vou pegar aqui rapidinho, ó. A minha caneca aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, que linda. Ó. Lembra que a professora mostrou aquelas imagens em sequência? Do cavalo? Então aqui, ó, eu e a professora Kelly, nós tiramos várias imagens em sequência. Eu tava lá tomando, fui me movimentando assim devagar a caneca, tomando alguma coisa. E depois eu desço a caneca. Aí vai batendo uma foto atrás da outra, até que quando junta todas elas, olha lá, ó. Deixa eu ver. Ai, que legal. Olha lá. Muito bom, prof. Olha lá, uma foto atrás da outra, virou um filminho. E é assim que funciona o cinema. Ele vai mostrando as imagens uma atrás da outra e movimentando e gerando um filme. E vamos então agora para nossa atividade no papel que vocês receberam, certo, Joca? Certo. Aqui vocês vão construir um taumatrópio. Então a professora vai mostrar aqui, ó, na mesa. Eu achei tão legal, prof. Bem rapidinho. Tá bom. Ó, lá na atividade de vocês receberam
duas rodelinhas assim, certo? Certo. Aí vocês vão recortar, vão pintar, ó, esse lado eu já pintei, falta pintar esse lado. Aí vão pegar um palitinho e vão colar aqui assim, ó. Vai colar assim e depois assim, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Quando movimenta, ó, tá vendo? O aquário tá vazio, mas quando movimenta, Ai, que legal. parece que o peixe foi pra dentro do aquário. Muito bom. Era um brinquedo antigo, onde eles mostravam o movimento das imagens. Olha que legal. Ai, muito lindo. Então, esse vocês vão fazer. E esse outro também, ó. É a atividade número 2 daí. Que legal. Que é a dobradinha também, que a gente chama. Então, lá... É esse aqui que eu vou mostrar. Esse aí? Ai, ó, deixa eu ver. são 2 imagens. Vocês vão recortar, é o quadro 1 e o quadro 2. Vai passar cola aqui onde tá esse quadradinho, escrito passar cola, e vai colar. Assim, o quadro 1 em cima do quadro 2. Depois, ele vai ficar assim, ó, colado. Aí vocês vão pegar um lápis e vai enrolar só a primeira folha nesse lápis, assim, ó. O que será que vai acontecer Assim. aí? Aí quando eu mexer, olha lá, ó. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Ai, tô ansiosa. Vamos ver. O que vai acontecer? Vamos ver, olha lá. O que faz? Deixa eu ver. Olá! Tá piscando o olho. Tá vendo ele piscar? Aham, tô. Também é um brinquedo que tem essa ilusão de movimento. Olha que legal. Muito bom. Então, é essa atividade de vocês, certo? Vamos ver então se nós alcançamos o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos. Conhecemos um pouco da história do cinema por meio da evolução no uso de imagens? Sim, né? Nós fomos vendo que cada vez as pessoas foram criando novos aparelhos, novos tipos de artefatos para mostrar as imagens em movimento. E assim surgiu o cinema. Então, muito bem. E não esqueçam, né, Joca? Vamos ler lá? Vamos. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, Joca. Tchau, pessoal de casa. Semana que vem tem mais cinema. Oba, Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olha quem está aí! São as crianças! Olá, crianças! Eu sou o Visconde de Sabugosa. Quem me fez foi o Pedrinho, me fez de sabugo de milho. Sabem onde eu moro? Isso, muito bem! Eu moro lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do sítio com a professora de vocês ou com os pais de vocês, não é? Vocês conhecem algum personagem do sítio além de mim? Ah, muito bem! Tem a Dona Benta, que é a dona do sítio e conta histórias para nós. Tem a tia Anastácia, que também conta histórias e faz os melhores bolinhos de chuva do mundo. Tem o Pedrinho, que é aquele menino aventureiro. Tem aí alguma criança aventureira igual o Pedrinho? Ah, muito bem. Tem a Narizinho arrebitado, que é a neta da Dona Benta, que é uma menina muito inteligente. Tem o Rabicó, conhecem aquele porquinho que fica comendo e dormindo o dia inteiro? Tem também a Cuca e tem a Emília. Conhecem a Emília, boneca de pano? Pois é, a Emília é meio danada. Um dia ela inventou de fazer, sabe o quê? Escrever um livro de memórias. Ela só fica perturbando esse velho sabugo. Inventou de escrever um livro de memórias. Sabem o que é um livro de memórias? Isso! É um livro em que as pessoas escrevem contando suas memórias e lembranças, o que fizeram na vida. Então, para escrever um livro de memórias tem que ter vivido bastante, não acham? A Emília não acha, porque ela é bem novinha e já queria escrever um livro de memórias. Bom, ela escreveu, tá aqui ó, a lombada do livro. Ela escreveu? Quem escreveu foi esse sabugo aqui? A madame não queria escrever com a sua própria mãozinha. Então eu fiquei lá
ela ditando e eu escrevendo para ela. Querem saber como foi? Então, muito bem. Eu vou contar a história para vocês do livro Memórias de Emília do Monteiro Lobato. Então, depois de toda essa história da Emília inventar de escrever memórias, ela me chamou lá na salinha e eu fiquei sentada numa mesa e ela andando de um lado para o outro. Ela não sabia, na verdade, o que ela ia escrever. Então começou a fazer umas exigências do além. Coisa de maluco para ganhar tempo. Vocês sabem, crianças, que antigamente as pessoas não escreviam com caneta igual nós temos hoje. Elas escreviam com pena, né? Pegavam uma pena lá bem comprida, molhavam na tinta e escreviam no papel. Então, a Emília começou a fazer umas exigências absurdas. Ela queria papel da cor do céu com todas as suas estrelinhas, tinta da cor do mar com todos os seus peixinhos e pena de pato com todos os seus patinhos. E eu disse: Emília, não tem essas coisas aqui no sítio da Dona Benta? E ela reinou, mas concordou em escrever no papel branco mesmo. Daí, crianças, quando a gente vai escrever um texto, o que precisa ter ali por primeiro? Ah, muito bem, o título. Então, ela colocou lá o título, pediu para eu escrever, né? Memórias da Marquesa de Rabicó. Isso. Para quem não sabe, a Emília é uma marquesa porque ela se casou com o nosso amigo porquinho lá, Marquês de Rabicó. Né? Então, ela é a Marquesa de Rabicó, mas isso é outra história. Eu escrevi lá Memórias da Marquesa de Rabicó e um livro geralmente é dividido em capítulos, né? Então eu coloquei capítulo 1º e fiquei esperando para ela ditar o que eu precisava escrever. E ela ficou refletindo e falou: é difícil isso de começar, não é mesmo? Muito mais fácil é terminar. Pinga um ponto final e pronto, terminou. Vocês também acham, crianças? Vocês acham que é difícil começar o texto? Preferem terminar? Quando vocês estão fazendo texto ali na escola com a professora de vocês, vocês sentem dificuldade no começo? Ou gostam de começar o texto e já escrevem e já terminam? Bom, a Emília estava achando difícil começar. Até que ela me mandou fazer, sabe o quê? Ela olhou para mim e disse: Visconde, escreva 6 pontos de interrogação. E daí vocês sabem o que é? Para que serve o ponto de interrogação? Muito bem, para fazer perguntas. Mas ela mandou escrever 6 pontos de interrogação porque ela estava em dúvida. Então eu escrevi lá os 6 pontos. Ela olhou para o papel, olhou para mim. Olhou para o papel, olhou para mim. Olhou para o papel, olhou para mim e disse: Você escreveu 7, risque 1. E eu risquei. Pense a paciência de um sabugo, gente. Vocês sabem, os sabugos têm que ser muito pacientes para aguentar as bonecas de pano. Muito bem. E ela ficou lá pensando, eu risquei, né? Eu disse: Emília, minha querida, você não sabe o que você vai escrever. Então dê um tempo e quando você decidir o que vai escrever, me chame de novo. Ai, ai. Daí ela ouviu uma batida na janela, um toque, 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 toque. Era o Quindim. O Quindim estava, o nosso amigo rinoceronte. Conhecem o Quindim, o que é rinoceronte? Ele estava chamando a Emília para brincar lá fora. Mas eu falei: Emília, bom, você vai brincar, então eu vou ali. Ela disse: não, você fica escrevendinho aqui. Então, mas eu precisava saber o que eu tinha que escrever, né, gente? Daí a Emília, eu sugeri para a Emília, eu lembrei que ano passado a gente fez uma aventura muito legal aqui no sítio. Nós recebemos aqui no sítio um anjinho de asa quebrada, isso, nossa, ele ficou um tempo aqui com a gente. Fizemos muitas coisas com eles, aconteceu muita coisa no sítio quando o anjinho veio. Então eu sugeri: Emília, o que você acha de escrever sobre começar descrevendo sobre quando o anjinho veio aqui pro sítio, o anjinho de asa quebrada? E ela pensou: é uma boa ideia, Visconde. Vai escrevendinho aí que eu vou brincar com o Quindim e já volto.
Gente, essa Emília é muito danada, né? Não acham que é muito danada? Ela sair e me deixar escrevendo sozinho? Bem, é isso. Eu comecei lá de escrever a história do anjinho. Vocês querem saber a história do anjinho? Legal! Mas eu vou contar só na próxima aula. Muito bem, crianças! Espero que vocês gostem bastante de ler. Eu gosto muito de ler, como diz, eu estou sempre aqui na prateleira. Eu fico na prateleira, leio muitos livros, por isso que eu virei um sabugo intelectual. É isso, até a próxima, foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima, a gente se vê!